No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, eu ergo as mãos para os céus para abençoar todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão antenados nessa programação e aqueles que são da fé, que fazem parte do grande exército do Deus vivo. Aqueles que lutam por um ideal, o ideal da fé, o ideal da vida, o ideal da vontade de Deus. Porque o ideal dos que são da fé é o ideal de Deus, que é a vontade dele. Que todos sejam abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos falado, nós temos ensinado que a fé, a verdadeira fé, não chora, não lamenta, não se emociona. A verdadeira fé, embora seja dura, resistente como aço, ela é justa e ela traz a vida. Ela realiza o impossível. Ela traz à existência as coisas que não existem. Por isso, ela é dura, ela é implacável na sua maneira de ser. Eu lembro que o profeta Elias foi enviado a uma viúva na cidade de Sarepta. E lá ele encontrou um quadro cruel, difícil, duro. Havia fome, fome desesperada. Fome que não tinha nem lixo para socorrer os famintos. E ele foi à casa dessa viúva e lá ele perguntou à viúva: o que você tem na sua casa? Ela disse: a tua serva só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas eu vou fazer um bolo para meu filho, para mim, depois nós vamos morrer porque não tem mais nada. Então o profeta disse-lhe: primeiro faça para mim. Primeiro faça para mim. Aquela mulher, em obediência à palavra de Elias, fez o primeiro bolo para ele. Quer dizer, o primeiro bolo para ele, que significavam as primícias, ele representava Deus, e o que ela estava dando em primeiro para ele, ela estava na realidade dando o primeiro para Deus. E não vai te faltar farinha, não vai te faltar azeite. E de fato, aquela mulher foi saciada pelo resto da sua vida. Por quê? Porque houve uma manifestação de fé. Houve a profecia, houve a palavra e houve a resposta
da fé daquela mulher. Mesmo com fome, ela, seu filho, ela fez o bolo para ele, para o profeta. E depois Deus abençoou toda a sua casa. Minha amiga e meu amigo ouvinte, a fé é assim. A fé não tem esse negócio de blá, blá, blá. Ou é ou não é, ou crê ou não crê. Por quê? Porque a fé vem do Espírito Santo, o Espírito da fé. Então, quando ele dá a fé, ele dá a coragem para a pessoa tomar atitude. Ele dá aquela forma de ação, de obediência. Ele dá aquele tchan para a pessoa obedecer. Foi isso que aconteceu no passado com os homens de fé. Foi isso e tem sido assim ao longo de toda a história da humanidade da fé, daqueles que viveram pela fé. Viveram pela fé. Esse ensinamento é para que você que está me ouvindo nesse momento, que está aí talvez num fundo de poço, num hospital, numa clínica, num presídio, eu não sei onde você está, mas eu sei uma coisa. Se você ouve essa programação é porque você é de fé. Está querendo aprender a fé. Querendo aprender a química da fé. Os segredos da fé. E esse é um segredo. A fé tem que ser acompanhada de ação. Tem que ser acompanhada de atitude. Tem que haver obediência. Aliás, o apóstolo Tiago diz isso. A fé sem obras é morta. O que significa fé sem obras? É a fé sem ação. A fé, ela remete a uma ação, a uma atitude. E é assim que vai trazer o benefício, que vai acontecer o milagre. Você me ouve nesse momento e diz, ô bispo, eu queria saber como é que eu faço para mudar a minha situação, mudar a minha vida. Como é que eu faço para mudar a minha vida? A primeira coisa que você tem que fazer é obedecer o primeiro grande mandamento da lei de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Não, bispo, eu amo Jesus, puxa, eu sou da igreja, presta atenção, minha amiga, meu amigo, parece que você não entendeu. Presta atenção. Amar a Deus não é sentir um sentimento bom para com Ele, amor para com Ele. Não, não é isso não. O primeiro grande mandamento diz respeito à fidelidade. Porque a palavra amar, aí, no original hebreu, diz respeito à fidelidade. Fidelidade. Então, serás fiel ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todos os teus pensamentos, etc, etc, etc. Que quer dizer que a partir do momento que você coloca, prioriza o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, primeiro lugar, a partir do momento que você passa a fazer dele o centro das suas atenções, ele seja o primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, sua família, sua vida, seus sonhos. A partir do momento que você coloca os seus pensamentos primeiramente nele, por exemplo, pela manhã você levanta, você dobra os joelhos e fala, ó meu Deus, eu quero entregar a ti este dia. Você está priorizando Deus. Quando você senta à mesa para tomar café, ó meu Deus, eu te agradeço por essa refeição. Quando você vai almoçar, ó meu Deus, eu te agradeço por esse almoço. Quando você vai trabalhar, ó meu Deus, conduza-me no trabalho. Tudo isso você pode fazer na sua mente, no seu pensamento. Às vezes você não tem condições de se ajoelhar, e nem mesmo vai se ajoelhar no meio da rua para orar. Não, mas você lá no pensamento diz, ó meu Deus, me conduza no dia de hoje, faça a tua vontade na minha vida. Então você vai fazer um negócio, ó meu Deus, vai na minha frente, envia anjos na minha frente, para que esse negócio, eu me saia bem nesse negócio. Então,
tudo que você faz, você pensa em Deus. Quando chega a noite, no final da noite, no final do dia, você dobra os joelhos, ó meu Deus, eu te agradeço pelo dia que o Senhor me deu. Te agradeço pelo pão nosso que o Senhor me deu hoje, pela vida, pela saúde, etc, etc, etc. Então, você vive o dia todo priorizando o Senhor na sua vida, no seu pensamento, no seu coração. Então, isso é uma atitude de fé, porque você não vê Deus, você não sente, você não toca, mas você crê. Você acredita que Ele ouve até os seus pensamentos. Ele ouve tudo. E quando você recebe um dinheiro, você recebe o salário, quando você colhe os frutos de toda a sua renda, então você, primeira coisa, separa as primícias para o Senhor, os primeiros 10%. E aí você coloca no altar. Quando você vai na igreja, você vai no altar e coloca lá o seu dízimo. Quer dizer, você está colocando Deus em primeiro lugar. E é claro, é lógico, é óbvio que as coisas vão começar a mudar na sua vida imediatamente. Imediatamente, porque Deus é assim, toma lá da cá. Há certas coisas que você pede a Deus, que a gente pede, e que Ele espera o momento certo para nos atender. Porque nem tudo o que nós queremos e gostamos, Deus vai nos fazer, vai nos dar, porque Ele sabe o que pode provocar. Então, ele não é tolo, Ele dá as coisas de acordo com a nossa capacidade de receber. Então, tudo tem o seu tempo certo. Mas o mais importante é você fazer do seu tempo, o tempo todo, o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Isso é fé. Essa é a fé louca. É louca para o mundo, porque como é que você, os seus amigos vão te dizer, mas como é que você fala com Deus? Você fala com alguém que você não vê, que você não sente, que você não toca. Como é que pode? É como nós temos visto na TV Record, com respeito ao Rico e o Lázaro, a novela do Rico e o Lázaro, que afinal essa semana está nos últimos capítulos. Os babilônicos, eles diziam assim, não, peraí, vocês têm um Deus que não tem face, nosso Deus tem face. E como tem face, né? E como tem rosto. Pois bem, o nosso Deus é espírito. Ele é espírito. E por ser espírito, ele está em todo lugar. Ele pode ocupar todos os espaços no mundo, em todo o infinito. Tamanha a sua grandeza. Ele quer manifestar-se na sua vida, quer fazer de você um vencedor. Mas ele precisa que você o convide para fazer parte da sua vida. Essa é a fé, minha amiga, meu amigo ouvinte, que é louca para o mundo, mas não para aqueles que creem em Deus. Jesus, uma ocasião, chegou para uma árvore, uma figueira. Figueira tem ouvidos? Não. Figueira não tem ouvidos. Mas Jesus falou com uma figueira. Isso é pura loucura para o mundo, mas não para os que creem em Deus. Jesus falou para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira ficou lá, em pé. Mas quando foi no dia seguinte, Pedro falou, Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus ensinou, quando você disse, se você tiver fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui, vai para o mar, ele vai obedecer. Mas não pode duvidar no coração. Crê que se fará aquilo que diz, aquilo que profetiza. Essa é a fé que faz a diferença na vida dos que creem. Minha amiga, meu amigo ouvinte, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós ensinamos as pessoas, nós procuramos ensiná-las, conscientizá-las, fazê-las entender que
A fé é inteligente, é racional. A fé é prática. Você usa a fé como usa o ar, o oxigênio para viver, para respirar. É assim que funciona. E Deus nos tem dado a fé, nos tem emprestado a fé, para que nós venhamos vencer as nossas lutas, vencer o diabo, o inferno, vencer o mundo, para que um dia possamos estar com Ele por toda a eternidade. Graças a Deus. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, a promessa que Ele fez a uma raça eleita, filhos de Deus, jamais podem se conformar, não ter um legado da fé pra deixar. A fé não chora, não tem sombra de emoção, suscitos valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé, obtendo as promessas, em a natureza da fé, derrama o sangue, sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça não se curvam ao chão, escrevem sua própria história, não há consolo, só vitória, não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção, suscitos valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé, obtendo as promessas, tem a natureza da fé, derrama o sangue, sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça não se curvam ao chão, escrevem sua própria história, não há consolo, só vitória, não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Escreve sua própria história, não há consolo, só vitória, não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência.
e os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Pois é, você vê, o dizimista é um louco, é um maluco da fé. A fé faz a pessoa obedecer nos dízimos, primeiros frutos, primícias, colocar no altar. Não interessa qual igreja que você é, mas se você é cristã, você obrigatoriamente, por conta da sua fé cristã, cristalina, você é fiel dizimista. Deve ser fiel dizimista. Porque se não for, então o seu cristianismo é de papel. É blá, blá, blá. É conversa fiada. E por isso a sua vida não desenvolve. Não há desenvolvimento. Porque você não prioriza o Senhor, não coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Então, o que você quer? O que você quer dele? Você sabe que, isso é importante você saber, quando Deus instituiu a lei, a sua palavra, quando ele falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Quando ele disse isso, é que primeiro de tudo, ele fez isso. Ele mesmo obedeceu essa lei. Ele amou a mim, a você, a nós, em primeiro lugar. Ele priorizou você, ele priorizou a mim. Então, porque ele priorizou o ser humano, ele exige do ser humano também prioridade para com ele. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Deus não cobra nada sem que antes nos tenha dado. Então, quando nós somos fiéis a Deus, antes de tudo ele já foi fiel a nós. E aí sim, esse casamento que é harmonioso faz frutificar uma vida abençoada aqui na terra. Essa é a fé que Deus nos tem passado e que nós passamos para aqueles que querem, que são humildes, aqueles que dizem, eu creio, eu acredito, eu aceito, eu me submeto. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, isso vai acontecer na sua vida, uma plenitude de vida que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas aí vai haver um fariseu hipócrita que vai chegar para você e vai dizer assim, mas isso é a lei, isso é a lei. Mas o que você acha? O que você acha que a Bíblia está apoiada em quê? A Bíblia está apoiada sobre o quê? Sobre a palavra, sobre a lei. Jesus mesmo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus foi o primeiro a obedecer a lei. E ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ora, se ele veio cumprir, por que eu não vou cumprir? Que se eu estou seguindo Jesus, por que eu não vou cumprir? Ah, Jesus então cumpra a lei e eu vou ficar de fora? Não, de jeito nenhum, minha amiga, meu amigo. Se eu sigo Jesus, se eu sou discípulo dele, então eu vou fazer o que ele fez, o que ele mandou, eu vou obedecer, porque essa é a vontade dele. Agora, se você que está me ouvindo é incrédulo, é um crente incrédulo e não aceita isso, o problema é seu, eu não quero nem saber. Eu quero saber daqueles, eu prego, ensino àqueles que querem obedecer, que querem ser abençoados. E a prova está, é o trabalho da Igreja Universal, por onde quer
que nós anunciemos a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus, tudo isso frutifica, é abençoado. As pessoas estão aí com testemunhos. Você vai ouvir agora testemunhos de pessoas que foram abençoadas. Prova de que a lei funciona. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Ginalva, tenho 37 anos e antes de receber o Espírito Santo eu era uma pessoa muito triste, depressiva, não acreditava em mim mesma, não acreditava que eu pudesse ter alguma coisa na vida, não tinha amigos, assim, me sentia muito constrangida devido a brigas dentro de casa. Meu pai brigava muito com a minha mãe, a condição financeira da gente, então isso me deixava muito triste e muitas das vezes eu pensava em suicídio, eu tinha muita revolta contra Deus. Quando eu tentava fazer alguma coisa em trabalhos, eu desanimava do trabalho. Até meu pai falava assim pra mim: você é doente, você não serve pra nada. Porque tudo que eu começava eu não conseguia terminar, eu não acreditava em mim. Eu vim para São Paulo em busca de mudar de vida, de trabalhar, de conquistar alguma coisa. Só que chegando aqui eu não me sentia apoiada pelo meu pai. Então eu fui em constantes busca de conseguir trabalho, essas coisas, e fui derrotada, fracassada em tudo que eu fiz. E aquele ódio, aquela revolta que eu tinha dele, esse foi meu fundo de poço. Quando eu falei, eu vou voltar para o interior, vou desistir dos meus sonhos, ou eu vou lutar. Foi quando eu, assistindo televisão, eu vi a propaganda da igreja e eu me apeguei àquilo. Ali foi assim minha última aposta para poder conseguir alguma coisa na vida e mudar a mim mesma. Quando eu cheguei na igreja, eu já notei de cara a diferença, porque para uma pessoa que não acreditava em si própria, que não conseguia terminar nada que começava, eu já peguei firme na igreja. Foi ouvindo falar do Espírito Santo que eu pensei: eu tenho que ter esse espírito, eu tenho que mudar, eu tenho que arrancar essas impurezas, essa sujeira que está dentro de mim, porque eu continuava com mágoa, com ódio, com muita coisa, apesar de estar vendo as oportunidades na minha frente pela fé. Mas eu precisava desse encontro com Deus, de ter o Espírito de Deus. Daí eu comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha força. Eu fui observando em mim o que eu poderia fazer, jejuava, orava, buscava de madrugada, vinha nas reuniões com mais frequência. Comecei a sacrificar as minhas vontades. Eu percebi que eu tinha que pedir perdão para o meu pai. Ele nem tinha noção da revolta que eu tinha contra ele, então eu pedi perdão para ele. Quando um dia eu recebi o Espírito Santo, daquele dia por diante eu fui outra pessoa. Me tornei outra pessoa, uma pessoa alegre, cheia de vida, uma pessoa disposta. Eu me preparei tanto para aquele dia, que aquele grande dia chegou e eu recebi o Espírito Santo. Fui tomada de uma grande alegria que eu não conseguiria descrever, o tamanho da minha alegria, da paz, da segurança que eu tinha de mim mesma, de que Deus estava ali comigo e que eu podia fazer qualquer coisa, porque Deus ele estava dentro de mim, uma pessoa pura, com o coração cheio de alegria, cheio de paz. Eu sei que eu fui purificada, limpa de tudo aquilo que não prestava, que estava dentro de mim, que me deixava triste. Hoje eu sou feliz porque eu me sinto limpa, eu estou em paz. Só quem tem o Espírito Santo sabe a grandeza de tê-lo dentro de si, o quanto é maravilhoso, o quanto ele é importante, o quanto ele nos auxilia. E hoje eu tenho certeza da minha salvação, dessa alegria, dessa paz que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo que me proporciona. Meu nome é Cíntia. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa muito problemática. Pela minha mãe ter se separado do meu pai quando eu era muito jovem ainda, era muito nervosa, agredia o meu irmão. Já briguei até na rua por besteira. A cada dia eu via que a minha vida ela ia tomando um rumo diferente do que a minha mãe sonhava para mim. Mesmo eu estando cercada de amigos ali, bebendo, fumando, dentro de mim tinha um vazio. Quando eu chegava na minha casa, a primeira coisa que eu ia fazer é ir para a cama e ia chorar. Então depois que houve essa separação, a minha vida ela começou a não fazer mais sentido. Então, eu pegava, bebia, fumava, saía com os meus amigos para suprir a necessidade que eu tinha de ter uma família dentro de casa. Meu pai e minha mãe conversaram e decidiram voltar. Eu não aceitava minha mãe ter perdoado ele e ter colocado ele de novo dentro de casa. Eu comecei a ter raiva da minha mãe, a ter a mágoa do meu pai. Todo dia a gente brigava. Eu comecei a me afundar mais na bebida, mais no cigarro. Eu saía mais, todo dia eu saía com os meus amigos, nem que seja só para ir na esquina, mas eu preferia estar na rua do que estar dentro de casa junto com eles. Tive um fundo de poço que eu briguei com meu pai e na madrugada eu tentei o suicídio. Eu peguei uma faca
e ia cortar os meus 2 pulsos. Aí foi quando minha mãe, usada por Deus, abriu a porta, que ela foi na cozinha, e eu disfarcei, fingi que nada estava acontecendo e voltei para o meu quarto. Mas ali eu não dormi, eu fiquei pensando. E na minha cabeça via sempre o pensamento: para que você vai viver se sua vida está destruída? Então é melhor você morrer. E minha mãe, vendo todo o problema que estava, né, na nossa família, ela começou a frequentar a Igreja Universal. Ela buscou por ela primeiro, para ela estar bem, e depois começou a buscar pela nossa família. No domingo eu fui para a igreja e ali eu senti a necessidade de ter o Espírito Santo, porque ele ia poder me dar a paz, a alegria que eu não tinha no momento. Ele ia poder me ajudar a ser melhor, tanto para mim como para minha família. Aí eu me batizei, depois veio o jejum de Daniel, eu comecei a fazer o jejum, coloquei toda a minha força, orei, jejuei, fiz propósitos e no último dia eu recebi o Espírito Santo. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, porque ali eu tive paz, eu tive alegria, eu tive o amor por mim mesma e também pelo meu pai. A primeira coisa foi perdoar o meu pai. Aí eu conversei com ele, conversei com a minha mãe. A partir daquele momento, todo o vazio que eu tinha, ele foi suprido pelo Espírito Santo. Eu não precisava mais beber, fumar, não precisava mais dos meus amigos para ser feliz. Eu posso dizer que a minha vida, ela começou depois que eu recebi o Espírito Santo. Mesmo tendo o Espírito Santo, a gente passa por luta, passa por dificuldade. Mas agora a gente tem uma força que vem de Deus para você permanecer firme. Uma força que você não tinha antes. Então eu sou muito grata ao Espírito Santo pelo que ele fez na minha vida e na minha família. Porque hoje há uma transformação. Algo que ninguém acreditava em mim. Hoje eles acreditam. Porque eles estão vendo a mudança na minha vida a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo. Senhor, há tanto tempo que eu tento mudar e do meu passado me livrar de todos tantos erros que eu já cometi. Eu sei, no fundo nem mereço teu perdão, mas sei que consideras minha intenção e que foi pela dor que eu cheguei aqui. Eu quero ser tudo que o Senhor quer que eu seja, estar onde o Senhor quer que eu esteja, e que a tua vontade prevaleça em mim. Eu quero ver tua bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Entrego-me completamente em teu altar. Muda o meu ser. Eu sei
Peterson, eu tenho 34 anos, eu era uma pessoa vazia, eu tinha esse sentimento de inferioridade. E através desse sentimento, desse meu defeito, esse problema interior, eu era muito violento. Eu falava alto, eu falava palavrão, eu brigava com as pessoas, eu tinha pensamentos ruins, eu maquinava o mal, eu tinha sentimento de morte, eu não sabia explicar esse motivo, mas eu queria matar alguém, eu queria fazer mal para uma pessoa, eu não tinha condições nenhumas de viver em sociedade, eu era uma pessoa perigosa. E com o passar do tempo, eu fui vendo que esses problemas meus, eles não se resolviam. E eu a cada dia ia ficando pior. Eu percebi que eu precisava mudar. Foi aí que eu recebi um convite e eu comecei a ir na igreja. E comecei a prestar atenção nas reuniões e eu me liguei, eu me toquei que eu tinha um problema sério que eu precisava resolver. Aqueles momentos que eu tinha livre, eu comecei a ler a Bíblia, a ler um livro da igreja, a assistir alguns vídeos da igreja. E eu fui vendo que tinha pessoas que tinham problemas piores do que os meus. E que elas se resolveram e tiveram um renovo na sua vida e conseguiram uma transformação. E eu pensei assim, poxa, se aconteceu com eles, também tem que acontecer comigo. Então eu mergulhei de cabeça, eu me entreguei por completo. Na época, eu consegui ser batizado com o Espírito Santo, ter uma experiência confortante com Deus e realmente conhecer a Deus. Porque eu não acreditava em nada. Eu só acreditava que eu era capaz de fazer tudo. Mas eu me coloquei numa posição inferior a Deus e assumi a minha inferioridade a Ele e consegui resolver todos os meus problemas e tive um real encontro com Deus naquele dia. E a partir daquele momento a minha vida se transformou. Eu me tornei um homem totalmente diferente. Batizado com o Espírito Santo, feliz, realizado. As ideias começaram a mudar, aqueles sentimentos ruins que eu tinha, aquelas palavras feias que eu falava, aquelas brigas que eu tinha, aqueles gritos, saíram de mim. Eu já não sentia mais prazer em fazer o mal, eu queria fazer o bem. Porque eu fui aprendendo a como lidar com as situações do dia a dia, me aproximando mais de Deus. Meu nome é Gabriela e eu tenho 21 anos. A minha vida era sem paz, vazia. Eu tinha infelicidade, eu era frustrada dentro de mim, eu me sentia inferior, eu não tinha paz, eu não tinha saúde. Em todas as áreas da minha vida era uma destruição. E eu sentia muito um vazio dentro de mim. Eu tentava preencher com muitas coisas, tentava preencher de todas as formas, mas eu não conseguia, porque era maior do que eu conseguia entender. Eu não entendia o porquê eu tinha aquele vazio. Eu não entendia o porquê que tudo aquilo estava dentro de mim, aquele sofrimento. Porque ao mesmo tempo que você é uma pessoa vazia, você sofre por isso. Porque você não tem uma identidade, você não sabe quem você é realmente. Você tenta preencher, eu tentava preencher com drogas, eu tentava preencher com os vícios, com pessoas. Eu me relacionava com várias pessoas. Eu não era feliz na minha vida sentimental, eu não era feliz na minha casa, eu tinha muitas brigas com os meus pais, mesmo os meus pais tentando me ajudar, diversas vezes eles falavam, olha, eu quero te ajudar, sai dessa situação, mas eu não dava ouvidos, ao contrário, eu odiava eles, eu criava aquela situação de desprezo com relação a eles, então o que eles me falavam eu não dava ouvidos, eu queria ser autossuficiente e encontrar a felicidade da forma que eu vivia, da maneira que eu agia. Então, através disso, eu buscava me ver como uma pessoa especial, só que eu não tinha esse especial dentro de mim, eu não tinha algo que era diferente das demais pessoas. Não, eu acabava me tornando uma pessoa comum e sem valor. Até que um dia eu cheguei na Igreja Universal e eu comecei a aprender sobre o que era o Espírito Santo, o que era você ter a real felicidade, que não é o que você encontra lá fora. Então eu passei a ter sede do Espírito Santo, eu passei a desejar a ter ele mais do que tudo na minha vida.
eu abri mão da minha vida, eu abri mão de amizades, eu abri mão do que eu vivia, drogas, vício, eu abri mão de tudo para receber o Espírito Santo. E eu passei a buscar com toda a minha força. Eu falei, é a minha oportunidade. É a mudança da minha vida de frente comigo ali. Então eu agarrei com todas as minhas forças, eu me lancei, me entreguei. O que eu nunca tinha feito por ninguém, por alguém nesse mundo, eu fiz para Deus. Então eu me entreguei em oração, eu passei a ler mais a Bíblia. Até que um dia, em uma quarta-feira, algo glorioso aconteceu na minha vida, algo maravilhoso que eu não consigo nem expressar com palavras de tão feliz que eu fiquei aquele dia, porque foi o momento em que eu me encontrei, em que eu vi que tudo que eu tinha buscado, eu tinha achado. E naquela quarta-feira eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu saí de lá daquela reunião maravilhosa, assim, muito feliz, porque eu não consigo nem expressar, às vezes, com palavras, porque foi o dia em que eu recebi o selo do Espírito Santo, o dia em que realmente eu sabia que dali para frente eu não seria mais a mesma, e dali em diante a minha vida não foi mais a mesma. Eu passei a ter paz, alegria, eu era uma pessoa triste, depois do batismo com o Espírito Santo eu passei a ser uma pessoa alegre, feliz, e não só com um sorriso no rosto, mas com a alegria na alma. Eu me tornei uma nova pessoa. Hoje eu sou uma filha que se dá bem com os pais, um exemplo. Às vezes eles mesmos pedem conselhos para mim. Então nós temos a alegria, a harmonia na nossa casa. Eu sou feliz com os meus pais. Depois da minha transformação com o Espírito Santo, eu sou bem-sucedida em tudo, em todas as áreas. Minha vida profissional ela tem fluído. E acima de tudo, o mais importante que eu recebi foi a certeza da minha salvação. Foi saber que eu estou salva, que é o bem mais precioso que eu possuo, a minha salvação. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Então, nós ouvimos testemunhos claros de pessoas que estavam desesperadas, perdidas, desorientadas, vivendo uma vida desgraçada, essa é a palavra. Mas com o conhecimento da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, e com a sua prática, essas pessoas mudaram suas vidas. Por quê? Porque havia fé, a fé bruta, a fé que não chora, que não lamenta, a fé que não tem emoção, a fé que não tem nada a ver com o coração, tem a ver com a razão, com a inteligência. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. E na quarta-feira nós estaremos aqui às 6h. É feriado, esta quarta-feira, então eu estarei aqui pessoalmente aqui no Templo de Salomão às 18h em ponto. Às 18h em ponto. Se por acaso você chegar às 18h01, você vai ficar de fora. Porque eu não admito, não aceito que uma pessoa, em pleno feriado, que ninguém trabalha, todo mundo está à toa, chegar na igreja 2, 3, 4 minutos atrasados. Não, você pode chegar atrasado no encontro com o seu namorado, com o seu amante, com as pessoas que você marcou. Mas com Deus, minha amiga, meu amigo, nós temos que ter responsabilidade. Responsabilidade. Pau, pau, pedra, pedra. É o preto no branco. Quem for fiel, quem for da fé, vai chegar na hora.
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos.